Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, dando sequência aos nossos estudos neste Evangelho, estudos esses que iniciamos no domingo passado. Então, Marcos, capítulo 1. Versos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Ofereça a sua Bíblia, por favor, a quem está perto de você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Meus amados, gostaria de pensar, refletir um pouco com os irmãos nesta manhã a respeito deste tema, o reino de Deus. De fato, é só um pouquinho porque é um tema extremamente extenso. Teríamos que ter um tempo bem considerável para poder estudar as minúcias e os detalhes daquilo que vem a ser o reino de Deus e das suas implicações para as nossas vidas, das suas implicações para cada um de nós, no nosso dia a dia, né? Há muitos livros que discorrem sobre esse tema. Gostaria apenas de citar e recomendar o Evangelho do Reino, que é um livro, o tema de um livro, o Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd. Ladd é uma das maiores autoridades no Novo Testamento, escreveu inclusive um livro muito importante para os estudiosos do Novo Testamento, que é Teologia do Novo Testamento, e certamente é um tesouro esse livro e tantos outros que ele escreveu, focando na teologia do reino de Deus. Então, hoje nós queremos apenas trazer algumas luzes, algumas reflexões, rápidas reflexões, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, a respeito do reino de Deus. Primeiramente, vale a pena a gente destacar a questão da esperança messiânica. A esperança messiânica. Havia nos dias de Jesus uma expectativa de que o Messias viria ao mundo, ok? Mas viria para quê? Viria para restaurar o reino de Israel. Desde o cativeiro na Babilônia, 70 anos ali na Babilônia, Israel não se estabeleceu mais como um reino. E o Messias já havia sido predito no Antigo Testamento, mas a esperança dos israelitas naquela altura em que Jesus veio ao mundo era a esperança de que Jesus viesse ao mundo para restaurar o reino de Israel, para sentar-se no trono de Davi e desta forma poder reestabelecer um reino que vencesse o Império Romano e que dominasse o mundo inteiro conhecido daquela época. Por isso, os judeus jamais poderiam conceber um rei que entrasse em Jerusalém sem um aparato, um poderoso aparato militar, sendo preso, sendo humilhado pelos soldados romanos, que cuspiram no seu rosto,
bateram na sua cabeça, deram-lhe uma coroa. Jesus recebeu uma coroa de rei, mas não foi uma coroa como os monarcas recebiam. Ele recebeu uma coroa de espinhos, que fez sangrar por toda a sua cabeça. Este rei que foi crucificado, foi morto. Então, na mente dos judeus naquela época, certamente eles tinham muita dificuldade para entender isso, para compreender como seria possível isso. Tiveram muita dificuldade também de identificar Jesus como o Messias. Tanto é que até hoje os judeus estão esperando o Messias, enquanto nós já desfrutamos das bênçãos da sua vinda, enquanto nós já temos a alegria de desfrutar das bênçãos da vinda de Jesus, de tudo aquilo que representa a vinda de Jesus para nós, eles ainda estão esperando o Messias, porque não conseguiram identificar o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, essa era a esperança messiânica que dominava o mundo naquela época, naquela altura, naquela ocasião. Certa ocasião, como João narra no Evangelho, tentaram fazer Jesus rei à força, queriam de todo jeito que ele fosse o rei, mas Jesus simplesmente deixou a multidão, retirou-se sozinho para o monte, pois o seu reino não seria como os demais reinos deste mundo. Outra verdade importante a destacar é a respeito do Evangelho do Reino. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 23, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos os evangelhos que têm a mesma ótica, a mesma lente, fazem uma leitura semelhante a respeito da vida, obra, ministério de Jesus. Então, Mateus diz que Jesus percorria, Mateus 4, verso 23, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê, irmãos? Pregando o quê, irmãos? O Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus pregou o Evangelho do Reino de Deus, esta boa nova de que o Reino de Deus havia chegado. E nós vamos considerar essa questão um pouquinho mais adiante na nossa reflexão. Outro detalhe importante a ser destacado é que este reino não seria estabelecido num determinado território geográfico. Não seria estabelecido num determinado território geográfico. O reino de Deus estaria no coração. O território onde o reino de Deus se estabelece é no nosso coração, no coração do ser humano que se arrepende e crê no Evangelho do Reino de Deus, que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa mensagem do Evangelho do Reino e da pregação de arrependimento foi pregada por João Batista, por Jesus e posteriormente pelos apóstolos, quando foram comissionados por Jesus. Se você observar Mateus capítulo 10, verso 7, a palavra nos diz que Jesus ordenou aos discípulos: à medida que seguirdes, pregai que o reino de Deus está próximo, pregai que está próximo o reino dos céus. Para facilitar a compreensão dos discípulos, Jesus utilizou muitas parábolas, conhecidas como parábolas do reino, procurando explicá-las de modo reservado aos discípulos, porque ele disse: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
os mistérios do reino de Deus. E há muitas verdades, certamente, a respeito do reino de Deus, que ainda não temos conhecimento, mas muitas delas já foram expostas, especialmente pelo Senhor Jesus, enquanto esteve aqui. Utilizando-se de figuras comuns aos seus ouvintes, Jesus, então, expôs verdades a respeito do reino de Deus, utilizando-se de muitas parábolas, de muitas ilustrações, de muitas histórias que procuraram explicar o que era o reino de Deus. Então você vai encontrar muitas parábolas em que Jesus inicia dizendo que o reino de Deus é semelhante, por exemplo, a um grão de mostarda que, sendo a menor de todas as sementes, quando lançada na terra, cresce, torna-se, portanto, uma árvore, e então os pássaros vêm e fazem seus ninhos nessa árvore e abriga aqueles que estão ali. O reino de Deus é assim que ele se estabelece. De uma forma tão pequena, se torna grande e acolhedor para todos aqueles que desejam se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como seu Salvador pessoal. Voltando ao texto de Marcos, você deixou sua Bíblia marcada aí, Marcos capítulo 1, o verso 15, Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A expressão tempo está cumprido significa que o tempo de cumprimento das profecias messiânicas, as profecias a respeito da vinda do Messias, já havia chegado. O futuro, gosto muito dessa expressão deste autor, o futuro invadiu o presente. O futuro invadiu o presente, porque a expectativa era messiânica e apocalíptica, de que no Apocalipse, no fim dos tempos, na consumação dos tempos, o reino de Deus se estabeleceria. Mas agora Jesus vem e diz, o reino já chegou. Não de forma consumada, não de forma plena, porque ainda estamos nesta realidade, neste mundo. O reino de Deus há de se consumar na eternidade, mas ainda assim nós já podemos usufruir dos benefícios do reino de Deus, quando nos arrependemos e cremos em Jesus. Então, por isso, o futuro, aquele futuro apocalíptico em que o reino de Deus há de se consumar, este futuro invadiu o presente. E então o reino de Deus está próximo. Isso significa que a vinda do reino não era apenas um dado apocalíptico, uma vinda iminente, mas de alguma maneira o reino já estava presente, o cumprimento profético já estava em ação. E de acordo com o evangelista Marcos, aos discípulos de Jesus seria dado conhecimento e revelação daquilo que seria então o mistério ou os mistérios do reino de Deus, sendo este a vinda do reino à história antes da sua manifestação apocalíptica, ou seja, um cumprimento sem consumação. O tempo está cumprido, o tempo está chegado, o reino de Deus é chegado até vocês, embora ele não esteja consumado, mas ele já está aqui à disposição de quem quiser nele entrar, quem quiser dele participar. O ministério de Jesus, meus irmãos, incluindo a sua pregação, suas curas, milagres, expulsão de demônios, libertando as pessoas do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, indicam que o reino de Deus já havia chegado, ainda que não estivesse consumado. Jesus proclamou o evangelho do reino de Deus através do seu ministério e desta forma antecipou para o presente os benefícios e as bênçãos futuras da consumação do reino de Deus. William Hendrickson diz que o reino de Deus, o reino dos céus, ou o reinado de Deus no coração e na vida
das pessoas começaria a manifestar-se de uma forma muito mais poderosa do que aconteceu. Em certo sentido, já havia chegado. Grandes bênçãos estavam reservadas para todos aqueles que, pela graça soberana, confessassem e abandonassem seus pecados e começassem a viver para a glória de Deus, para a glória do reino de Deus. Essa dispensação futura foi antecipada na pessoa de Jesus de Nazaré. E grandes bênçãos ainda hoje são derramadas sobre aqueles que creem no Evangelho do reino de Deus, creem no Rei deste reino. Uma pergunta interessante é: quem pode entrar no reino de Deus? A resposta é muito simples se nós considerarmos a pregação de João Batista e depois a pregação de Jesus. No domingo passado, nós estudamos um pouco sobre a pregação de João Batista e podemos afirmar que, essencialmente, participa do reino de Deus, torna-se um súdito do reino de Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados. João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, preparem-se para entrar, para participar do reino dos céus, para usufruírem dos benefícios e das bênçãos do reino dos céus, arrependendo-se dos seus pecados. João Batista, além de pregar sobre a iminente chegada do reino, promovia o batismo do arrependimento, que implicava mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração, aquela metanoia, aquela mudança de dentro para fora, que alcança primeiramente o nosso coração, porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, é o Evangelho que se estabelece primeiramente no nosso coração. É no nosso coração que Jesus precisa assentar-se para ser Rei e Senhor. Jesus quer se assentar no trono do nosso coração, para governar a nossa vida, para exercer sua autoridade e seu domínio. As multidões saíam da cidade e iam ao deserto para ouvir uma mensagem, a mensagem de João, uma mensagem que eles ouviam antes de serem batizados. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 3, versos 9 e 10, só para a gente recapitular essa mensagem que vimos, que estudamos no domingo passado. Mateus 3, versos 9 e 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, provem com suas próprias vidas que vocês se arrependeram. Demonstrem com as suas atitudes que vocês se arrependeram. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essa era a mensagem de João Batista. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, João Batista estava dizendo: olha, não pensem em vocês que simplesmente pelo fato de vocês serem filhos de Abraão, o arrependimento é pessoal e intransferível, é uma experiência pessoal com Deus, que você precisa ter, que vocês precisam ter, dizia João às multidões, com o próprio Deus. Não basta ser filho de Abraão para entrar no reino dos céus. Ser filho de Abraão não é um salvo-conduto para os céus. Da mesma forma como ser filho de um crente, ser irmão de um crente, ter um parente cristão, não garante a mim e a você a salvação. Ser filho de um pastor também não garante a mim e nem a todos os filhos de pastores o acesso ao céu, ao reino dos céus. O que garante é o arrependimento, é a mudança de vida, é a mudança de atitude. A mensagem de João Batista foi uma mensagem revolucionária para a sua época e para nós hoje. Para nós hoje. Porque ainda hoje, meus irmãos, as pessoas
acham que podem vir a Jesus, mas não precisam se arrepender, não precisam mudar de vida, E eu volto a citar para vocês aquela frase de Max Lucado, em que ele disse que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele nos recebe como somos. Mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele se recusa a deixar-nos como somos. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos em obras. Deveríamos andar com um crachá dizendo: desculpe o transtorno, estou em obras. Todos nós estamos sendo transformados, na linguagem de Paulo, estamos sendo transformados de glória em glória. Etapa por etapa, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa vida. Deus está nos transformando. E felizes somos nós quando não embargamos a obra de Deus em nós, quando não impedimos que Ele realize a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ao descrever a consumação do reino na eternidade, Mateus encerra o sermão profético, aquele sermão profético que está em Mateus 23, 24, 25, ele encerra esse sermão profético com o grande julgamento, ocasião em que alguns receberão a permissão para entrar no reino de Deus e outros serão impedidos. Você pode ver comigo Mateus 25, verso 34. Mateus 25, verso 34 vai dizer: o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o verso 41, aos que estiverem à sua esquerda, o rei dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, alguns receberão a permissão para entrar no reino consumado na eternidade e outros não. Mateus capítulo 7 nos traz uma advertência tremenda. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, enquanto ainda pensamos sobre quem entra no reino de Deus. Mateus 7, 21 a 23, Jesus está terminando o seu sermão do monte e ele vai dizer o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, isso aqui é uma coisa extraordinária para mim, para você, é um alerta tremendo para cada um de nós. Porque quem diz Senhor, Senhor, não são aqueles que não conheceram Jesus, não são aqueles que estão fora da igreja. Quem diz Senhor, Senhor, somos nós que estamos aqui cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Somos nós. Quem diz Senhor, Senhor, são aqueles que profetizam no seu nome, são aqueles que expulsam demônios no seu nome, são aqueles que fazem milagres no nome do Senhor, são aqueles que realizam o ministério, realizam tantas e tantas coisas. Mas Jesus está dizendo que a algumas dessas pessoas Ele dirá: nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, insensatas. As 5 prudentes prepararam as suas lamparinas, prepararam o azeite para acenderem as suas lamparinas quando o noivo chegasse para a festa do casamento, porque elas queriam participar da festa, daquela celebração.
As outras dormiram, cochilaram. E de repente, enquanto todas estavam descansando, chegou a notícia: o noivo chegou. E as 5 insensatas disseram: e agora, que será de nós? Estamos sem azeite para as lamparinas? Vocês poderiam nos emprestar do de vocês? E elas disseram: se nós emprestarmos para vocês, vai faltar para nós também, e todas nós ficaremos de fora dessa festa. Vocês devem sair e procurar comprar azeite ainda, providenciar ainda o azeite. E elas saíram, foram providenciar o azeite, mas quando chegaram, a porta já estava fechada. E o noivo saiu a falar com elas. E elas pediam acesso. Deixe-nos entrar, nós queremos também participar desta festa. E o noivo disse: eu não conheço vocês. Participa da minha festa quem eu conheço. Quem tem um relacionamento comigo. Nem todo o que diz Senhor, Senhor. Não basta dizer Senhor, Senhor, sem fazer o que Ele manda. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não basta dizer Senhor, Senhor. O que basta é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Vá comigo a Gálatas capítulo 22, quando Paulo, Gálatas 5, versos 22 e 23, quando Paulo menciona as obras da carne, ele termina com uma afirmação muito interessante. Gálatas 5, de 19, Gálatas 5, de 19 a 21. Ele vai dizer que as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o que, irmãos? O reino de Deus. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque são práticas incoerentes com os valores do reino de Deus. São práticas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Resumindo, o que é o reino de Deus? Frank Stagg disse que o reino de Deus é o governo soberano de Deus. Outro autor disse que é a realeza de Deus, seu governo, soberania, reconhecido nos corações e que opera na vida do seu povo, efetuando neles a sua completa salvação. George Led, aquele autor que citei no início, diz que o reino de Deus é a realeza redentora de Deus, dinamicamente ativa para estabelecer o seu domínio na humanidade, e que esse reino, que irá aparecer como um ato apocalíptico no final desta era, já veio à história humana na pessoa e missão de Jesus para vencer o mal, libertar os homens do seu poder e trazer-lhes as bênçãos do reinado de Deus. O reino de Deus envolve 2 grandes momentos, diz ele: o cumprimento dentro da história, da nossa história de vida, e a consumação no final da história da humanidade. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, verso 21. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus decidiu reinar no lugar mais difícil para se estabelecer um reino. Muito mais difícil do que conquistar todo o Império Romano da sua época.
e todos os outros grandes impérios da história da humanidade. Muito mais difícil do que conquistar esses impérios é conquistar o nosso coração. É ali que nós oferecemos a maior resistência ao reinado de Deus, ao reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, é sim o estabelecimento da sua autoridade sobre a nossa vida. Mas quantas e quantas vezes a autoridade de Deus está defasada, porque nós não nos submetemos a ela. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Lembra? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o que, irmãos? Venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar desta forma, pedindo que o reino de Deus venha sobre nós e se estabeleça na nossa vida, se estabeleça sobre nós, na nossa personalidade, no nosso caráter, nos nossos relacionamentos, que o governo de Deus se estabeleça sobre nós, de tal forma que nós nos sujeitemos à sua autoridade real, nos sujeitemos ao seu governo, nos sujeitemos à sua direção. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Não é assim a oração? Não é assim que a gente ora? Mas como é que a vontade de Deus é feita nos céus, irmãos? Nós oramos pedindo a Deus, Senhor, que a tua vontade seja feita aqui, como é feita aí, no céu. Mas como é que a vontade de Deus é feita lá? Isso me faz lembrar da 4ª estrofe do hino 295 do cantor cristão. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. No céu, existem milhões e milhões de anjos, olhando para o trono de Deus, simplesmente esperando receber uma ordem a cumprir. Não existe rebeldia. Não existe rebeldia. Não existe lugar para rebeldia na eternidade. Todos os que estão no céu, no reino dos céus, estão ali se submetendo à autoridade do Senhor. Para terminar, o que Jesus espera dos súditos do seu reino. O que Jesus espera dos súditos do seu reino. Quando a gente lê os ensinos de Jesus, quando a gente lê a palavra ministrada por Jesus, todos os ensinamentos que ele procurou compartilhar com seus discípulos. Se você ler, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, que é aquele tesouro do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, você vai observar que a grande preocupação de Jesus era que os seus discípulos não vivessem como os religiosos da sua época, a quem ele chamou inúmeras vezes de hipócritas, de sepulcros caiados, de sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passavam sem perceber, porque as pessoas conviviam com essas pessoas, mas não conseguiam perceber evidências de um relacionamento consistente com Deus, senão um que atingia apenas a casca, a aparência, mas não atingia o coração, e o evangelho do coração. Então, quando a gente lê o Sermão do Monte, nós vemos ali aquilo que John Stott chamou de contracultura cristã.
É uma contracultura cristã, é um outro jeito de viver, é uma outra cultura. Isso me faz lembrar da palavra de Paulo aos Romanos: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Sermão do Monte, os ensinos de Jesus, representam para nós essa contracultura cristã, um novo jeito de viver. Por isso Jesus elevou o patamar. Por isso Jesus disse tantas vezes no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Por exemplo, não adulterarás. Eu, porém, vos digo aí, não adulterar está aqui, Jesus coloca aqui, olha, eu, porém, digo a vocês, todo aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já adulterou com ela no seu coração. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, digo a vocês, outro nível de conversa: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, já o matou no seu coração. Porque o evangelho do coração. Vocês ouviram o que foi dito: amem os seus amigos, odeiem os seus inimigos. Eu digo, porém, a vocês: amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Esse é Jesus, que esperava que os súditos do seu reino vivessem de uma maneira completamente diferente dos religiosos do seu tempo, dos religiosos da sua época. E este Jesus ainda hoje espera que eu e você vivamos desse jeito, de acordo com os valores do seu reino. Quantas e quantas vezes, meus amados, nós vivemos, nós lutamos. Interessante, Gálatas capítulo 1, Paulo recomenda aos cristãos da Galácia: não mordam uns aos outros. Imagina aqueles irmãos que mordiam, irmãos. Está lá no capítulo 1 de Gálatas. Nós valorizamos, lutamos por coisas que não têm nada a ver com os valores do reino de Deus. Deus espera que nós vivamos como súditos do seu reino, trabalhando, servindo, entendendo os valores do reino, compreendendo esses valores do reino, assimilando esses valores do reino na nossa conduta, no nosso caráter, nas nossas palavras. Que o Senhor, de fato, se assente no trono do nosso coração, que nesta manhã, cada um de nós, possamos convidar Jesus para, de fato, reinar aqui dentro de nós, estabelecer sua autoridade, e que nós, como súditos desse reino, nos sujeitemos à sua autoridade, que Ele consiga reinar sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, sobre o nosso temperamento, sobre a nossa língua, sobre as nossas ações e sobre as nossas reações. É isso que Deus espera de mim, de você, como súditos desse reino. Vamos orar?